sou Jennifer Castelã de Oliveira e este é o podcast Notas sobre Nós, um espaço para conversarmos sobre assuntos da atualidade sob uma visão multidisciplinar, onde a arte, o direito, a psicologia e outros saberes e linguagens se entrelaçam. No episódio de hoje, Velha Demais, uma conversa sobre idadismo feminino. E para essa roda de conversa, convidamos Bibiana Greff, que é graduada em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre e doutora em Direito pelas Universidades de Paris 1 e 2, Sorbonne e Assas, e também pela URGS. Bibiana é professora na USP na área de Direitos Humanos e Envelhecimento. Bem-vinda, Bibiana. Muito obrigada. Também conosco, a atriz Fera Carvalho Leite, atriz e produtora, mestre em artes cênicas e especialista em pedagogias do corpo e da saúde, também pela URGS. Produz e atua no espetáculo Velha Demais, que é o pano de fundo, então, da nossa conversa de hoje. Bem-vinda, então, Fera. Obrigada. Gurias, eu vou ler aqui sobre a peça. Tá bem. E aí depois tu complementa, tá, Fera? Tá. Então, até essa produção coloca pra gente depois aqui o cartaz da peça. Enfim, Velha Demais é um monólogo com a atriz Fera Carvalho Leite a partir do texto original de Bob Barrilles e das inspirações em Clarice Píncola Estes. Até tem aqui o livro. É muito Ciranda bom esse das livro. Mulheres Sábias. Ciranda das Mulheres Sábias. Referências também de Naomi Wolf, O Mito da Beleza, Anne Kaupf, que é Como Envelhecer, Miriam Goldenberg, A Invenção de uma Bela Velhice, Epícoro e Madonna. A peça trata de questões relacionadas ao preconceito de idade, a vida profissional, maternidade e tantas outras pressões que as mulheres sofrem ao amadurecer numa sociedade machista e idadista. Então, Fera, começo contigo. Como é que surgiu a ideia desse espetáculo e por que trazer essa temática para o teatro? Bom, primeiro um prazer estar aqui, estar falando sobre isso, né? Sobre o envelhecimento da mulher, com a Bibi, uma parceira já de bastante tempo contigo, Jennifer. A Sandra, né? Que é uma amiga nossa em comum e que me trouxe até aqui. Esse projeto, ele surgiu na pandemia. Né? O Bob Barrilles, ele escreveu o primeiro argumento da peça, que é Você está velha demais para isso. E eu estava lá na minha casa, onde eu tenho um espaço livre, que também é um espaço de cena, um espaço que antes era só de preparação para cena, né? Para ensaio, para oficinas, mas passou a ser também um espetáculo de espetáculo, um lugar de espetáculo. E eu estava lá já desejando muito fazer uma performance. Estava escrevendo um texto, mas era sobre outras coisas. E o Bob chega com Você está velha demais para isso. Inclusive, Jennifer, eu estava numa crise, pensando buscando alternativas para o que fazer da vida. Imagina, a pandemia, todos nós isolados em casa, as artes, os teatros fechados. O que eu vou fazer como atriz? Ou que outras coisas eu posso fazer? Então, eu estava estudando 1000 outras coisas. Em uma das jornadas de yoga e arte, eu encontrei entre um lugar de vitimização, a idade de mim, o que eu vou fazer na minha vida? Vai aqui fechado, os teatros fechados. Ou então uma raiva, um lugar explosivo, agressivo, indignado, revoltado. E eu não quero nenhum desses dois lugares, eu quero lutar por aquilo que eu desejo, pelos meus sonhos. Então, veio a Fera, né? Por isso que eu cheguei nesse nome. Ali que tu mudaste de Fernanda para Fera. Aí que eu mudei, em 2021. Aí o Bob chega com esse texto, que surgiu numa inquietação dele, de estar também fazendo 50 anos numa pandemia, isolado, se vendo envelhecer e se vendo sem poder viver a vida. E ele tem uma filha, e ele pensou, puxa, deve ser muito pior para uma mulher. E aí surgiu o começo de escrever, começou a escrever, começou a pesquisar e já pensando em mim.
Né? No Bob já somos parceiros há muito tempo. Ele me convida para coreografar, para atuar, né? Nós tivemos vários projetos juntos, então ele já pensou em mim nessa escrita original. E ele me entregou. Eu li numa sentada e disse: aqui tem. Aqui eu me vejo. Aqui é um lugar de fala. Sim. Só que, no entanto, eu trabalhei muito em cima, né? Eu trouxe Clarissa Pinkola-Estés porque eu queria criar uma ritualística nesse espetáculo. Eu queria ter uma aproximação com o público. Trouxe também a Miriam Goldenberg. Enfim, passei a mergulhar nesse universo do idadismo, do etarismo, do preconceito, do envelhecimento. E assim começou, né? Então, juntou um processo meu de aí me dar conta que eu estava envelhecendo também, e por isso uma crise, e por isso também, né, a necessidade de criar algo, de me renovar, né? De renovar no sentido de ver novamente essa etapa que está vindo pela frente, né? Sim. A etapa que nós somos velhas. Entendi. Abrir um novo caminho nessa nova fase. Entendi. Bem, e aí, então, vamos trazer aqui para o pessoal, Bibiana, quando a gente fala, a gente às vezes escuta etarismo, né? A gente conversou um pouquinho antes, não, vamos usar o termo idadismo, né? Então, o que é hoje, né, na ciência do direito? Porque esse termo, ele perpassa, né? Não só o direito, mas, enfim, Sim. Quais são essas dimensões e como isso se manifesta na sociedade? Tu que pesquisa esse assunto a fundo aí. Bom, em primeiro lugar também, Jennifer, um prazer estar aqui, um prazer, Fera, te reencontrar e saber que tu está fazendo esse trabalho tão lindo, assim, que eu pude conhecer um pouquinho mais agora as referências, né, e ver que é um trabalho inspirado em várias autoras, inclusive a Miriam, né, que é uma pesquisadora tão importante na nossa gerontologia brasileira, né, com as questões de velhofobia e tal. É muito bacana. Então, essa questão terminológica a respeito do etarismo, idadismo, ou tem pessoas que ainda usam ageísmo, né, por conta do termo cunhado em inglês, originalmente, né, em 69, por um médico, né, que escreve, o Robert Butler, sobre as questões do ageism. E o termo acaba se disseminando muito nos últimos anos, né, mais especificamente aqui no Brasil. E a verdade é que a gente, assim, não tem na nossa legislação, por exemplo, a consagração de um desses termos. E é claro que nós conhecemos há muito tempo já a discriminação etária ou discriminação por idade, mas o idadismo ou etarismo é mais do que a discriminação, né? Então, é preciso a gente entender essa concepção que, segundo a OMS, abrange a discriminação, que são as atitudes, né, as ações ou omissões, mas também os estereótipos, que é a maneira pela qual nós pensamos em relação à idade, né, e também a questão do preconceito, que é o que nós sentimos. Então, a OMS, num importante relatório publicado em 2021, estabeleceu, né, essas 3 dimensões do idadismo, e eu particularmente tenho usado mais a palavra idadismo justamente porque esse documento mundial tão importante foi traduzido na língua portuguesa usando-se o termo idadismo. Entendi. É por isso. Sim, tá. Então, é o termo mais atual que nós temos, mais técnico para denominar essas questões todas. Enfim, foi adotado nesse relatório, né, internacional, um documento oficial internacional importante, mas, assim, muitas pessoas utilizam também etarismo e... E quando a gente fala velha demais para isso, qual é essa dimensão? Nossa, essa dimensão perpassa as 3 questões, né? Dos estereótipos, dos sentimentos, né? Do preconceito e da discriminação efetiva, né? Que se manifesta. Na prática. Com certeza. E, assim, é muito interessante o recorte desse programa, porque, de fato, as mulheres, né? Vivenciam o idadismo de uma forma mais acentuada. Pela questão da interseccionalidade, né, da discriminação, das questões de gênero, do sexismo, né?
em relação às mulheres, que é algo que é vivenciado ao longo do curso de vida, né? Então, acho que uma coisa importante também de a gente destacar é que, assim, muito embora, como a gente vive numa sociedade que cultua a juventude, né? Que tem esse mito, assim, da eterna juventude a qualquer custo, e que ser jovem é melhor, e que pensar como jovem é melhor, né? Uma sociedade, assim, que evita, que estigmatiza a velhice. O idadismo, ele pode acontecer em qualquer etapa da vida, né? E não ocorre só em relação às pessoas mais velhas. Sim. Ocorre também, às vezes, por você ser considerado jovem demais, né? Ou para as mulheres, muitas vezes, no mercado de trabalho, né? Em alguns setores especificamente, assim, a mulher, ela ou é jovem demais ou ela já se descobre velha demais, né? Outro dia uma amiga estava comentando como se aquele momento nunca chegue, né? Sim. Porque ou ela é jovem demais e daqui a pouco, quando ela percebe, ela já está sendo passou da hora. considerada velha demais. Constante inadequação. Exatamente. Eu acho que por ser mulher, na verdade. Exatamente. Sim, né? pois é, por isso que a gente imaginou. Esse tema a gente pode tratar realmente, né? Vários enfoques, mas esse recorte, a gente fez essa escolha também em cima da peça que traz, Sim. porque a gente percebe, eu não sei se aí a gente é suspeita para dizer, né? Mas que sobre a mulher ainda, quando a gente fala de envelhecimento, aí que a gente faz esse recorte, é mais pesado. Até porque a gente sofre o machismo a vida toda, né? E, enfim, aí a mulher, então, quando a gente, é aquela coisa, né, Gurias? A gente menstrua, não sei o quê, tá, TPM é louca, ou a gente é louca, ou a gente não sei o quê. Então a gente passa. Aí quem passa por uma gravidez é isso ou é aquilo, não sei o quê. Aí depois ficou velha, é a menopausa. Então a gente passa pro nosso ciclo de vida, que sim, é marcado por essas questões hormonais, mas culturalmente parece que a gente nunca está bem adequada, né, Fera, como tu disse. Em certo sentido, assim, né? A gente se percebe sempre com um certo julgamento, um olhar, né? Sim. De enquadramento para essa mulher. E aí eu ia te perguntar, Fera, é um monólogo, né? Eu assisti a peça maravilhosa, gente. E aí eu fico pensando como que a Fera, a atriz, se escuta ali. Toda vez que ela fala. Cada vez é uma Fera diferente que está escutando aquele texto. Como isso te mobiliza. E essa tua experiência de vida. Como é que a coisa... É fluida, né, Jennifer? Essa peça foi ensaiada pela primeira vez há 2 anos atrás. E muitas coisas foram acontecendo e vão acontecendo dia a dia com a gente, comigo, né? Falando de mim. E, inclusive, eu vou trazendo... O texto vai se transformando, ele vai se transformando em mim e com tudo que eu recebo, que vai acontecendo em volta. Então, eu, inclusive, incluo dados para o texto da peça, como, por exemplo, o caso daquele que foi nas redes sociais da Universidade de Bauru. Eu acho que as meninas disseram que a mulher de 40 anos... deveria ser desmatriculada, que ela já devia estar aposentada. Né? Esse absurdo eu trouxe para a peça, porque era exatamente um dos argumentos do Velha Demais, né? Quando ela decide, a minha personagem, decide fazer um outro curso superior e um colega diz, tu não tá velha demais para começar uma faculdade, né? Então, é a vida real entrando na ficção, é uma permeabilidade constante. E eu me afeto muito também por coisas da minha vida, isso me toca, isso me emociona mais, isso me indigna mais, né? E isso vai sutilmente alterando a minha interpretação, incluindo Cláudia Raia, que teve filho aos 56, né? Então, eu vou colocando cargos. A Organização Mundial da Saúde, que tinha lá, classificar velhice como doença no CID-11, né? Coisa que só reforça o preconceito com o envelhecimento, né? Que generaliza essa idade. Então, tem coisas que eu vou colocando ao longo uma construção permanente. Permanente, é uma escuta. Da carruagem. Porque eu acho que é isso, né? Como eu me escuto, como eu escuto o meu entorno, né? E como eu converso comigo mesma. Eu acho que a peça convida a gente ter essa conversa, a silenciar e conversar, né? Aí entra um pouco de Clarissa Pinkola-Estés, né? Onde está a sabedoria em mim para lidar com tudo isso? Né? Onde está esse paradoxo de juventude e velhice em mim?
né? Porque se trata de olhar com olhos novos a vida, né? De acho que quando o nosso olhar dá tudo como dado, como vencido, a gente não se renova, a gente não tem mais curiosidade. Eu acho que essa é a vontade de manter os meus olhos curiosos e atentos como uma jovem criança. Mas com pra toda a vida. maturidade que já citei, né? Exatamente. É uma vantagem técnica, na verdade. Com Olhar pra frente, certeza, perceber. é não esquecer, né, que o processo de envelhecimento é um processo de perdas e ganhos, contínuo, né? Então, assim, a gente não começa a envelhecer aos 60 anos de idade, né? O envelhecimento é um processo e a velhice é uma etapa da vida, né? E sempre marcada por essas perdas e ganhos. E vocês comentaram aspectos interessantes que, assim, uma coisa é a nossa percepção, né? Inclusive como mulheres, neste processo, vivenciando esse processo de envelhecimento, né? Mas você coloca, né, Jennifer, essa questão assim dos dados, das pesquisas, né? E as pesquisas indicam que dentre os grupos que sofrem com o idadismo, né, mulheres mais jovens, homens, enfim, as mulheres idosas são o grupo mais atingido, né, pelo idadismo. E então, assim, existem muitas pesquisas em diversas áreas que trazem, né, dados, né, acerca dessa experiência. Sim. Inclusive, nesse relatório da OMS, Fera, uma das pesquisas muito interessantes foi uma que coletou dados junto a 2.000 filmes de Hollywood e revelou que as atrizes, elas, na medida que elas vão envelhecendo, elas perdem papéis, perdem, assim, o percentual de diálogos nos filmes vai diminuindo. Então, assim, cai pela metade, nesse estudo que fizeram, a quantidade de diálogos a partir dos 42 anos de idade, enquanto que os homens vão aumentando a sua participação à medida que vão envelhecendo e só começam a diminuir essa participação, essas falas, esses diálogos a partir dos 65 anos de idade. Então, a gente vê que existe aí, né, uma inferiorização do status da mulher madura, né, acima dos 40. Sim. O status é inferiorizado. Do Sim. homem, não. Do homem se mantém. Sim. E aí é que está a diferença do idadismo e essa questão a gente vê em coisas bem singelas, né? Aquela questão do cabelo, a mulher acaba pintando, o homem, eu não sei. Aí o homem, sempre é charmoso. A mulher tem que ter um certo estilo, não sei o que. A gente não escuta isso? Sim, total. A questão da beleza, a questão das rugas, a questão do peso, a questão... E isso eu fico imaginando nesse mundo de arte, de artista, de que tu trabalha com a tua imagem, né, Fera? Como é que é isso? Essa exigência, tem essa cobrança? Tu sente isso na pele? Já sentiu? Sim. Essa pesquisa. Agora fiquei chocada que tem uma pesquisa, porque a gente tem essas impressões, mas é bacana que a Bibiana nos traz esse estudo, a mulher some, né? Ela some do cinema de Hollywood. Ou imagina. então ela vai ser retratada como a velha bruxa, não é? Vai assumir essa uma imagem. Chata, assim, eu fiquei impressionada. Outro dia, uma amiga me falou de um filme de terror aí atual, nem vou lembrar o nome, em que o personagem, né, que encarna o mal, assim, é um rosto, uma cara de demônio, e o corpo é o corpo de uma mulher envelhecida. De uma mulher idosa, né? Então, assim, é muito impressionante essas imagens que vão sendo passadas, assim, né? E isso fica subjetivo na cabeça da gente, na cabeça das crianças, Sim. na cabeça de todo mundo. Então, há uma associação direta de algo negativo da mulher velha, né? Da mulher madura, da mulher enrugada, da mulher de cabelo branco, da mulher natural, vamos dizer assim, na sua idade. Sim. Né? E aí a gente, em termos de beleza, fica correndo atrás com 1000 artifícios para segurar o tempo e se manter com a aparência ainda relacionada à imagem do que é bom, do que é procurado, desejado. De uma certa expectativa que tem da gente. Né? Eu estava respondendo um questionário de um estudante da Universidade de Santa Maria, de jornalismo, sobre etarismo. E ele perguntou, quando é que tu sentiste pela primeira vez o idadismo? E eu lembrei de aos 30 anos, eu estava concorrendo a um papel para uma série produzida entre Brasil e Portugal.
E eu soube que eu ganhei o papel, mas que eu quase não ganhei papel por causa do meu bigode chinês. Ai, Jesus. Por causa dessa ruga, que eu fui muito bochechuda, né? Antes, agora já o colágeno já não tenho mais. Mas essa marca, né, de expressão do sorriso, Entendi. né, foi avaliada. Foi um risco para mim. Eu quase não peguei o papel por ter isso marcado. Que coisa. Incrível, né? Incrível, né? Acho que não, realmente não é nada, as marcas não são indeléveis mesmo, né? Na sociedade que tem uma expectativa sobre nós. E aí eu pergunto assim para a Bibiana, o que tem? A gente fala, tem estatuto de idoso, isso ajuda, isso adianta, isso faz sentido, isso está adequado em alguma medida para nos proteger disso. Sim. Né, a legislação, o ordenamento, o direito conversa com essa realidade. Então, importantíssimo você trazer, né, o nosso Estatuto da Pessoa Idosa. Em 2022 foi alterado o nome da lei, do Estatuto, porque justamente a ideia de considerar a pessoa idosa em vez de idoso é mais inclusiva, né? Até nessas questões de gênero e o envelhecimento é feminino, tem uma feminização do envelhecimento, temos mais mulheres, né, idosas do que homens. Então, assim, tem essa mudança no nome da lei e nós comemoramos agora 20 anos, né, do Estatuto da Pessoa Idosa, que é uma lei de 2003. E claro que ela representou um avanço muito importante, né? Porém, é uma lei que ainda peca em efetividade em muitos aspectos, né? Ela é pouco conhecida, ela é pouco estudada, ela é pouco destacada nas próprias formações, né? Nos cursos, nas faculdades de direito. São poucas que têm alguma disciplina de direitos da pessoa idosa ou que integram esses conteúdos, né? Então, é preciso fazer muito mais. E é preciso também atualizar essa nossa legislação. Porque, por exemplo, o Estatuto da Pessoa Idosa, se vocês pegam para ler, não tem uma menção sequer à questão da mulher idosa. As questões étnico-raciais, as questões de orientação sexual. Ou seja, o Estatuto deu um tratamento assim, mais homogêneo para um grupo que é muito heterogêneo. Porque as pessoas idosas são um grupo assim, com muitas diferenças, não só nesse nosso país que é tão desigual, né, do ponto de vista socioeconômico, mas assim, por todas essas questões de identidade, né, dos diversos perfis. As pessoas idosas não são todas iguais, não podem ser representadas num símbolo, né, que vai igualar diferentes situações, enfim. E aí o Estatuto não deu conta dessa diversidade, né? E uma das coisas que eu tenho pleiteado, assim, sempre menciono, é que o Brasil está atrasado em não ter ainda ratificado a Convenção Interamericana de Direitos Humanos das Pessoas Idosas, que é um tratado internacional de 2015. O Brasil foi o primeiro a assinar, esteve junto com os primeiros signatários, mas por conta de tudo que, né, temos enfrentado dessa época, até agora o Brasil ainda não ratificou. Todos os primeiros signatários já ratificaram o texto, já está valendo, né, nesses países, e o Brasil. E esse texto é um texto que vai além. O que ele traz de novidade? Ele traz, por exemplo, o direito aos cuidados paliativos como direito humano fundamental, né, que no Brasil ainda é um tanto tabu. A gente tem, claro, a previsão dos direitos dos cuidados paliativos, mas não temos num texto com força de lei. Né? Temos em alguns instrumentos... Exatamente, né? exatamente. Conselho Federal de Medicina, né? Isso. Tem alguma coisa assim. Exato. E também, Jennifer, as próprias diretivas antecipadas, isso, né? Estão reguladas. Nós temos até um episódio aqui, depois o pessoal volta lá para assistir, Sim. sobre as diretivas que a gente fala isso. Não tem uma legislação, Exato. São resoluções do Conselho Federal de Medicina. Que é tão importante para garantir a autonomia, né? Isso. Das pessoas, que elas possam antecipar as decisões, né, sobre tratamentos de saúde, sobre o que elas querem ou não querem, ou sobre a pessoa. Trabalhando muito sobre isso. Sim, né? sim. Então, essa convenção dá conta disso, dessas temáticas, né? Entendi. Assim como ela também tratou muito das questões de gênero e coloca para os países que eles têm a obrigação de adotarem políticas públicas específicas para grupos de pessoas idosas que sofram múltipla discriminação. Sim. Ou seja, discriminação por mais de um fator,
como é o caso da questão racial, como é o caso, Questão né, de gênero. da questão de gênero. Então, assim, eu acho que é um tratado Que vai extremamente melhorar. E importante. hoje a gente não tem alguma coisa específica sobre o preconceito? Criminalização? Então, a gente tem, né? A gente E tem. aí, tem efetividade ou não? O Estatuto da Pessoa Idosa, ele incluiu 2 crimes, né? Que dizem respeito a discriminação em relação às pessoas idosas, e o outro em relação à difusão, né, nas mídias, ou enfim, de imagens pejorativas, de imagens depreciativas em relação à velhice. Mas, vejam, são crimes pouco conhecidos, né? Sim, A gente não tem, assim, acho que a população não tem acesso. tanta Informação. consciência de que discriminar a pessoa idosa, né, em relação à idade, é um crime. É verdade. Né? Então, e além disso, né, como o idadismo, ele é essa dimensão que eu comentei no início dos estereótipos, da questão dos sentimentos, né, do respeito, alguns dos aspectos muito importantes e que o Estatuto da Pessoa Idosa traz é, assim, a inserção nos currículos dos diversos níveis de ensino formal de conteúdos sobre envelhecimento, de conteúdos, né, para tratar dessa valorização Conscientização, da cidadania. velhice, Assim, exatamente. trazer esse tema E isso, gente, a gente sempre precisa voltar para a educação, né, e para a cultura, como realmente são assim, dos mecanismos mais importantes para a gente sensibilizar mudar, e informar. né? Porque a lei por si só, a gente sabe que não muda a realidade social. A gente precisa de uma mudança cultural, né? Muito importante. Mas o Estatuto da Pessoa Idosa previu essa questão. Só que isso não é efetivo. A gente tem algumas iniciativas pontuais de escolas, né? Que criam, que trabalham, mas se preocupam. Exatamente, falta alguma coisa mais generalizada e constante, né, sobre isso. E nesse sentido, eu ia puxar aqui também para a Fera justamente qual é a perspectiva, né, a influência que a arte tem nisso, né? Nisso aí, nessas temáticas, né? Porque quando a gente pensou no podcast, a ideia era essa, como eu faço na abertura, né? Era misturar os assuntos. Porque às vezes, se a gente vai para uma linguagem puramente jurídica, é uma coisa. Se a gente junta o jurídico com a arte, ou com a psicologia, com a medicina, a gente chegou à conclusão que acho que sensibiliza mais a compreensão daquele tema, né? Do que, vamos dizer assim, se fosse uma aula do início ao fim, somente com o aspecto jurídico, né? E aí, a gente sempre pensa, puxa, a arte é um canal, né? E a gente acredita muito nisso. A Viviana depois vai contar isso. Eu acredito muito nessa intersecção, nessa interdisciplinaridade, nesse entrelaçamento entre as disciplinas, né? Nessa hierarquia entrelaçada, é um outro paradigma, uma visão. Não podemos mais separar tanto as coisas, né? Como costumou ser na ciência há algum tempo atrás. Então, essa mistura, essa inclusão é muito necessária. Tanto que no espetáculo, a minha personagem é uma estudante de antropologia. Então, traz dados desse universo para a cena, para argumentar que sim, a mulher, a fêmea, é valorizada e toma iniciativa. Entre os primatas, ela é escolhida até o fim da vida. Não tem até uma determinada idade. Assim, ela toma iniciativa sexual e ela está ativa até o fim, reproduzindo ou não. Né? Então, traz informações da cultura pop, né? Que a gente escuta o tempo todo, Madonna, né, no seu discurso, quando recebeu um prêmio de Mulher do Ano 2016, onde ela retrata a misoginia, o machismo e o idadismo no universo da música, né, trazendo exemplos também comparativos entre ela e o Prince, ela e outros artistas, referências. Então, eu entendo muito a arte como um canal de sensibilização e de apreensão do tema de uma forma mais lúdica, às vezes com a comédia, às vezes com o drama, né? Com a tragédia que acometem algumas vidas, né? A nossa vida, a minha vida, a vida da personagem, a tua, em algum momento pega isso e aí pode dar um clique mais efetivo do que aquela disciplina dada em sala de aula, né? A informação passada de uma maneira mais fria, vamos dizer assim.
Então, quando a informação vem linkada com uma emoção e desperta isso, ela é de fato captada. Nossa, mais impactante, muito, né? Mais muito. impactante, Então, eu né? desejo que Velha Demais vá para todos os nichos possíveis, né? Tanto que agora, então eu falei para Bibi, me leva para USP, eu vou para São eu quero ir para todos. Queremos né? muito. A Sandra Pila, né, nossa amiga, Sim, a nossa fotógrafa, amiga querida. levei para um condomínio, né, onde vocês moram, levei para um clube, levei para mulheres empreendedoras lá de Palmares do Sul que não podiam assistir o espetáculo, eu levei, eu disse, eu vou, organiza, me ajuda aí na produção, fizemos um podcast também, e enchemos mais de 200 mulheres. Ai, que E maravilha. outros homens também. Os homens se tocam muito porque eles dizem, nossa, eu não tinha pensado dessa perspectiva. Sim. Então, é importante para os Sim. homens também a temática do espetáculo. E agora eu vou circular pela periferia com Velha Demais. Foi que contemplado bacana. num edital do FUNPROARTE de descentralização. Então, e também para esses lugares, Sim, né? públicos onde diferentes, variados. pontos né? diferentes. Isso é Sim. importante. Então, eu acho que esse espetáculo ele pode ser visto, sim, no ensino médio, né? Pode ser visto Na universidade. em nas vários- universidades, sem dúvida, sem dúvida. Então, por isso que eu já estou há 2 anos em cartaz e sigo e quero continuar com ele Não, por e muito ainda tu tempo. disseste ali que eu achei bem interessante, que ele ainda tu vai atualizando ele conforme Vou. o discurso do Sim. dia, né? Com As certeza. sessões que vão surgindo e agregam. Então, ele é sempre atual, né? Uma temática que a gente vai ter que trabalhar muito ainda. Muito bacana. E eu Então, queria isso, também Gabi. reagir um pouquinho sobre essa Fala, questão da isso. interdisciplinaridade das artes, né? Porque também isso me toca muito. Conta um pouquinho da tua experiência criativa também, né, gente? Agora tem Sim. um lado aqui que ela vai nos revelar, Bibiana. Então, eu fala. sou docente de uma unidade da USP que se chama Escola de Artes, Ciências e Humanidades, tá? Que é uma unidade que foi criada em 2005. O curso existe, é um bacharelado em gerontologia, que é uma formação interdisciplinar. Né? Então, por isso que eu, com a formação jurídica, atuo nesse curso onde a gente dialoga nesses diversos saberes, né? Que compõem o campo interdisciplinar do envelhecimento. E aí a questão da arte é muito importante, né? Inclusive, nós temos uma disciplina optativa que é envelhecimento e velhice no cinema. Boa sorte, Léo Grande, não é o máximo. Fui no primeiro dia assistir. Eu tenho ministrado essa disciplina há alguns anos e a gente percebe, assim, como tem aumentado a produção cinematográfica sobre o tema também. Os diversos temas, bem, né? Sobre velhice e tal. E eu noto justamente o que tu disseste, Fera, que, assim, como quando a gente mexe com as emoções... os estudantes, eles absorvem os conteúdos de uma outra maneira, né? Porque vem a questão do conhecimento teórico associado a um sentimento, né? E isso é muito impactante. E, bom, além dessa minha produção no campo dos direitos humanos, né? Eu também sou compositora, Ai, que lindo. musicista. E aí, nos meus trabalhos musicais, eu tenho também Traz essa trazido temática também. as temáticas. É inevitável, né? São as questões que me interpelam, Mais sobre as quais eu tenho sensibilizam. refletido. E eu acredito muito no potencial da arte também como uma ferramenta muito importante de disseminação dos conhecimentos produzidos na universidade, né? E em outros campos. A própria área dos direitos humanos é uma área interdisciplinar, né? E que as artes, nas suas diversas formas de expressão, são Relevantíssimas pra gente muito, tratar, né? muito. Porque eu acho que é isso que vocês trouxeram, né? A arte impacta, ou a gente ri, ou a gente chora, ou a gente, né? Então, mistura a parte, vamos dizer assim, mais racional com uma... E se sente atravessado por outras dimensões, né? Do Sim. ser humano, né? Então, acho que essa... Bom, quando eu fui assistir, né, lá o espetáculo, a gente sai refletindo muitas coisas, né? A gente como dissesse, a gente se identifica, a gente questiona, passei por isso eu não passei, por isso sim, por isso não. E aquilo ali também nos dá uma sensação de pertencimento, né? E Sim. aquilo que a gente questiona, outros estão questionando, às vezes está lá dentro, né? Puxa, o que está passando no meu processo? Mas aí a gente se vê refletido no artista,
ou na música, ou na poesia, no cinema. E é importante Sim. a gente se enxergar, né? Com Saber certeza, que a gente faz Jennifer. parte do mesmo mundo. assim. Ou então Com lembra certeza. de alguém que passou, tá Isso, passando por se uma não coisa exatamente. assim. Compreende melhor aquele, se não é a nossa experiência, o do outro, né? E eu não sei se a gente tem tempo ainda, mas eu tinha pensado rapidamente em comentar 2 casos, assim. Um, pelo que você trouxe, Fera, que é uma questão muito importante, a questão da sexualidade, né, na velhice. E eu lembrei de um caso julgado em 2017 pela Corte Europeia de Direitos Humanos, em que a Corte condena Portugal, né, pelo caso de uma mulher de 50 anos que tinha uma enfermidade ginecológica, e ela faz uma cirurgia, e aí por erro médico, negligência, ela fica com sequelas dessa cirurgia, né, afetando a vida sexual dela, entre outras questões. E aí um tribunal de Portugal, um tribunal supremo, ele reformou uma decisão de um juiz de primeira instância que tinha determinado uma indenização para ela, e esse tribunal diminui essa indenização por menos que a metade, sob o argumento de que já era uma mulher de 50 anos, Ai, que já tinha tido 2 filhos e que a sexualidade, à medida que a mulher envelhece, ela perderia Meu Deus, que a brutal importância. Foi extremamente chocante a gente pensar que essa decisão desse Tribunal Supremo português foi uma decisão de 2014. E o tribunal, a Corte Europeia de Direitos Humanos, então veio condenar Portugal por conta dessa. E é bem o tema que nos une hoje aqui, né? Sim, que é essa intersecção da questão da idade, do envelhecimento e da questão da mulher. Como se a mulher madura não pudesse mais ter prazer. Exatamente. Imagina, exatamente. Ou como se a sexualidade fosse restrita a uma função, né? Reprodutiva. E a gente vai vendo ao longo dos anos que talvez justamente a maturidade é que até nos permite muito mais, né? Claro. Pois é, eu lembrei de Boa Sorte, Léo Grande, né? Falando dos filmes, que é essa mulher que passou a vida sem ter um orgasmo, né? Que era muito religiosa, casada com um homem muito previsível, né? Que fazia sexo apenas de um jeito, então ela nunca teve prazer. A partir da morte do marido, da maturidade dela, ela toma coragem a buscar o seu prazer. Sim, se redescobrir. Né? Com um amante, mas ela já dá por não. Tu não vai conseguir me dar prazer, né? Mas no final... Gente, é ela muito consegue. importante a gente falar sobre isso, sabe? Porque, infelizmente, a gente vê nas instituições, por exemplo, de longa permanência, onde residem pessoas idosas, que a questão dos direitos sexuais é desconsiderada, não é respeitada. É como se a pessoa idosa não tivesse mais uma esse espaço, sexualidade. Né? Então, assim, a gente precisa desconstruir esse mito, precisa falar sobre sexualidade, né, na velhice. Não, muito interessante. Isso a gente vai desdobrar e vamos fazer outro episódio. Sim. Porque realmente é um assunto de muito interesse, né? Que as pessoas se questionam, tem muito preconceito ainda. E muita coisa para, como tu disseste, desconstruir, né? Sim. Se libertar, né, gente? Isso aí. Mas esse viés criativo que vem pela arte também, né? É um canal que às vezes a gente vai descobrir mais adiante, talvez. Eu vou contar para vocês aqui essa ideia do podcast. Eu também estava lá fazendo as minhas terapias, sempre faço, né? E aí, psicanálise, não sei o quê. O meu psicanalista querido, Júlio Conte, que é um amor. Da arte também, né? Meu colega. Não à toa, acho que eu fui procurar. Maravilhoso. E aí surgiu esse podcast, resolvi botar em prática. Fiz algumas mudanças no trabalho e tal. E resolvi botar em prática aqui faz uns 6 meses. Então, estou com 52 anos. E ele me disse assim, a gente tem momentos criativos muito importantes, a adolescência. E essa fase que a gente se depara com, talvez, a finitude. Então, são momentos muito mágicos para a gente pôr em prática as nossas ideias criativas, né? Então, impulsionado por aí. Então, é interessante a gente falar que tem muito caminho, muito chão pela frente, né, Gurias? Para nós, mulheres maduras. Muito bacana. Maravilhosas. Muito bacana. Gurias, agradeço muito, adorei a conversa. Vou pedir as considerações finais e depois que a Fera deixe para nós o serviço da peça também, né? Tá bem. Então, vamos lá. Finaliza, Viviana. Obrigada. Gente, eu queria parabenizar essa iniciativa, né? A iniciativa das duas, né? Vocês duas, assim, são inspiradoras, né? No que fazem, no que trouxeram aqui. E eu acho que deixam um exemplo, assim, para muitas mulheres, sabe? Descobrirem e batalharem, implementarem os seus desejos, as suas ideias, a sua criatividade em qualquer etapa da vida, né? Então, eu termino convidando, né, as pessoas a ampliar
ampliarem esses espaços de discussão sobre essas temáticas, né? Que a velhice não seja um assunto silenciado, proibido, negativo, mas seja ampliado e que a gente entenda cada vez mais da beleza do processo de envelhecimento. Bem, obrigada. Isso aí. Quero. Eu também agradeço, Jennifer. Prazer te encontrar também, Bibi, saber desse trabalho, que estamos juntas, né? Cada uma de alguma forma chamando esse assunto. E eu convido vocês para assistirem o espetáculo Velha Demais, que vai estar em cartaz agora em novembro, de 9 a 25, às 19 horas, no Espaço Livre. E para adquirir o ingresso é pelo WhatsApp 51 991 92 9572. Perfeito, vale muito a pena, né? Recomendo a peça, a gente conversou assim, sem dar spoiler, né? Então o pessoal tem que ir lá assistir para conferir. Então tá bem, muito obrigada. Obrigada. Este foi, então, o nosso episódio de hoje, Velha Demais. Uma conversa sobre o idadismo feminino.